A gente tem uma série de temas que a gente pode trazer aqui, e eu destacaria, Fred, o que você trata aqui na pauta como o renascimento, né, do futebol do Rio Grande do Norte, e de como a gente já falou aqui que a partir da nossa perspectiva pessoal, a forma como a gente acompanhou o futebol, né, uma geração anterior, a boa parte da nossa audiência, o futebol do Rio Grande do Norte sempre, durante um bom tempo, foi a terceira força, né, a terceira força do não era futebol quarta, aqui da era região. terceira. Atrás de Pernambuco, da Bahia, vinha ali o futebol do Rio Grande do Norte, né? E agora a gente está vendo, maestro, esse renascimento, a gente pode tratar dessa forma, né, companheiro? Eu levantei o dedo que era só para falar desse primeiro trecho, porque eu concordo com essa visão, mas eu acho que essa visão ela não pode ser nem da década de 90, porque o Ceará foi vice-campeão na Copa do Brasil da década de 90. Eu acho que ela é de um recorte da década de 90. E se você ainda for para os anos 80, o Ceará nos anos 80 foi 7º lugar na primeira divisão. Cássio, ela não é uma visão fundamentada. Ela é um recorte. Não, claro não, que ela é não uma existe. impressão. Ela é uma impressão. Eu sei que você disse isso. É aquela mesma impressão do exemplo que eu uso muito dos anos de 90, Vitória, do Vitória ser maior que o Bahia tendo sido campeão. Pronto, 5 anos eu ia chegar antes. nesse ponto. É a segunda metade dos anos 90, que de alguma forma, pelas nossas idades também, é quando a gente passa a ter uma noção melhor do futebol. Não era um estudo, não era o TCC, isso. Não era um ranking, como a gente já fez em números aqui, dizendo que o futebol do Rio Grande do Norte, não era esse ponto, era uma impressão, e eu quis dizer justamente que era a impressão de um recorte. Por isso que eu quis trazer o Ceará, que, por exemplo, não faz sentido que o Ceará tenha sido vice-campeão da Copa do Brasil em 94. Como assim um futebol? É um recorte. Quando começa a Copa do Nordeste, quando começa uma integração maior entre os clubes da região, eles começam a se enfrentar muito mais do que nos campeonatos nacionais. E o América de Natal, ele teve quando a gente fala Rio Grande do Norte, é muito focado, inclusive, mais no América, mais no América do que no ABC, especificamente, porque o América ele subiu para a primeira divisão em 96 como vice da Série B, jogou a primeira divisão de 97 e permaneceu. Tinha Gito, que um cobrador de falta que fez uma ótima campanha com jogos lá no Machadão, ganha a Copa do Nordeste de 98, ganha inclusive em cima do Vitória, perdeu a ida e ganhou na volta, e com Moura, com Kobayashi, ou seja, tinham nomes conhecidos. Enfim, mas aquilo foi um recorte pequeno, porque depois o América de Natal cai na primeira divisão como lanterna naquele Campeonato Brasileiro de 98. Mas foi algo muito marcante e que os cearenses, naquele momento, demoraram muito para fazer, para você conseguir um acesso na primeira divisão naquele formato, quando começa a ter a Série A, Série B, Série C de forma mais organizada. Demorou um pouco para acontecer, e por isso que eu digo que é um recorte curto, mas é um recorte que pesou muito durante muito tempo. E que hoje o recorte que o futebol cearense já vem fazendo já é algo muito maior do que vários recortes outros, até de Bahia e Pernambuco, em vários momentos. Mas, voltando agora para o Rio Grande do Norte, falando da forma como a gente trouxe aqui, que era uma impressão, porque também era minha impressão, não é só de Fred, eu só quis ilustrar qual era a impressão, e era a minha também. Embora por minha família ser cearense, e minhas férias eu sempre passava no interior do Ceará, meu tio Mauro tinha uma assinatura lá do Diário do Nordeste, chegava lá no Crato, e eu lia bastante, e a cobertura era o caderno de esportes era todo assim, podia ter alguma matéria ou outra de outros estados, mas eu tinha lá cobertura diária, regular, forte de Ceará e Fortaleza, e pelo tamanho do Castelão, pela história, por gostar de futebol, já sabia que aqueles clubes eram extremamente relevantes, mesmo sendo novo. Agora, voltando de vez agora para o Rio Grande do Norte, nos últimos anos chegou a ser um programa aqui, quando a gente falou do buraco, quando os dois estavam na Série B, e já na existência da Arena das Dunas, o que era muito maluco, porque você pensou assim, que era o melhor momento estrutural da história do futebol do Rio Grande do Norte, que era o ABC com seu estádio funcionando, o Frasqueirão, o América fazendo o primeiro módulo do seu estádio, a Arena América, né, que está construindo aos poucos, mas já usando como centro de treinamento, e um estádio de Copa do Mundo, um dos 4 estádios de Copa do Mundo, da Copa de 2014, né? Que na verdade existem 5, mas dos 4 estádios da Copa de 2014, na região, em Natal, e nesse cenário, os dois times que antes disso, que logo no começo ali da Arena das Dunas, os dois chegaram a bater nas quartas de final, juntos, na Copa do Brasil, que foi o maior momento, assim, ABC e América juntos nas quartas de final, e depois estavam na Série D, desaparecendo. Eu sempre me preocupou muito, porque
como o Fred fala, assim, não era algo efêmero, não era algo assim, um clube que subiu, apareceu ali, fez uma graça, subiu, foi fundado agora, organizadinho. Não era nada disso, pô. Eram clubes que estavam no cenário do acompanhamento da gente há muito tempo, que já tinham tido relevância, enorme relevância. O América campeão do Nordeste, o ABC vice-campeão da Copa do Nordeste, campeão da terceira divisão, o maior campeão estadual do Brasil, com bola de prata. Veja só, uma coisa que já teve jogador da seleção da primeira divisão, que era do ABC, e foi muito antes que, por exemplo, os pernambucanos conseguirem. Para dar um exemplo, antes da primeira bola de prata, na época a bola de prata era relevante, foi perdendo peso por N questões, mas na época que ela era a seleção da competição, não existia a seleção da CBF, e os times de Natal já tinham isso. E esse desaparecimento sempre me incomodou, então eu particularmente fiquei muito feliz, sobretudo com o acesso do América, porque ser da quarta divisão é muito pior, tá? Na terceira divisão você comemora, mas na terceira divisão tu tá jogando alguma coisa mesmo. O campeonato é mais longo, você tá jogando alguma coisa, tem um mínimo de transmissão. Na quarta divisão é aquele campeonato onde você pode não jogar, como foi o caso do América. O América jogou essa quarta divisão porque o ABC subiu. Porque o América ele não pegou a vaga, ele pegou a outra, ele não pegou a vaga no estádio. O vice-campeão tinha sido o Globo. O campeão, na verdade, tinha sido o Globo. O Globo ganhou o campeonato estadual. E o América se aproveitou do acesso do rival. Poderia em algum momento ter ficado sem divisão. Como já aconteceu com o Remo lá no Pará. Já chegou a não jogar a quarta divisão. E nesse caso, saber que o América conseguiu aproveitar, depois de tanto tempo conseguiu aproveitar, e 2 semanas depois o ABC faz a mesma coisa, é uma mudança muito grande de patamar, tão grande, de que se acontecer o cenário que está se caminhando na segunda divisão, que é o Sport não subir e o Náutico cair, o futebol potiguar terá a mesma representatividade de Pernambuco em 2023, por mérito do futebol potiguar, naturalmente, e demérito absoluto do futebol pernambucano.